Oi, gente, boa noite. Bom, como a gente tinha alinhado, né? Tá aqui o segundo exercício que ele passou hoje. Eu vou ler o enunciado porque nesse exercício aqui não dá pra ver direitinho o que ele pediu, tá? Então, o enunciado tá falando o seguinte: a empresa de sorvete Chupa Aqui, ó, Limitada apresentou a seguinte estrutura de custos em um dado período. Aí apresenta os dados. E aqui embaixo ele está dizendo, com base nesses dados, calcular o custo final unitário e total de cada produto, sendo o critério de rateio dos custos indiretos proporcional às quantidades fabricadas. Então, o que ele está pedindo? Custo final unitário e custo total de cada produto, tá? Lembrando que custo de cada produto tem que tomar muito cuidado para vocês não confundirem a palavra com cada produto com unitário, tá? Cada produto é cada produto mesmo, cada código, né, no caso. Esse exercício é muito interessante porque a gente vê o efeito que as casas decimais podem causar no resultado final, tá? Então, aqui eu deixei a caneta todas as informações que ele nos deu no enunciado e a lápis tudo que a gente resolveu. Então, para a gente começar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, que eu acabei de postar aqui. O que a gente faz? Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente vai fazer a regrinha de 3 para saber num percentual total de quantidade produzida, quanto cada produto representa dentro dessa quantidade total. Então, aqui ele diz que tem 15 mil unidades produzidas de mix, 30 mil de max e 45 mil de super. Lembrando que a gente tem sempre que somar, né? Então, somando esse, mais esse, dá 90 mil. Para a gente descobrir o percentual, a gente vai fazer a regrinha de 3 de cada um deles. Então, tá aqui a regrinha de 3, que eu expliquei melhor lá no outro vídeo, no primeiro vídeo, tá? Então, se 90 mil representa um total de 100% do nosso portfólio, quantos por cento representa 15 mil unidades? Aí a gente faz 90 mil x, aí multiplica 100 por 15 mil, dá 1.500.000, faz 1.500.000 dividido por 90 mil e acha. Aqui que tá o que eu quero comentar com vocês. Aqui. O professor fez o cálculo no Excel. E o Excel vai considerar todas essas casas, tá vendo? Então, vai dar 16,66667. Ele mesmo pediu e sugeriu que a gente arredondasse para 2 casas decimais, ou seja, isso aqui virou isso aqui, tá? Então, só para lembrar, porque eu sei que tem muita gente que faz muito tempo que não vê isso. Quando o número da casa decimal for acima de 5, a gente arredonda para cima. Quando for para baixo, a gente arredonda para baixo, tá? Então, nesse caso, 16,666, então a gente faz 16,67. Tudo isso aqui vira 7, tá bom? Porque tá acima de 5. Beleza? Então, quando vocês olham aqui, ó, principalmente esse aqui que a gente vai sentir no exercício, tá? Esse aqui dá uma diferença gritante, tá, gente? Porque a gente não usa todas as casas e o montante é muito alto, é de milhões que a gente fala. Então a diferença pela casa decimal é grande, mas tudo bem, eu vou explicar isso pra vocês. Esse aqui saiu redondinho, tá? Quando você divide 4.500.000 por 90 mil, dá 50% certinho, tá? Então, vamos lá. Só um minutinho. Bom, a gente fez a regra de 3 e achou esses resultados, tá? Então, pro mix, a gente achou que 15 mil unidades de mix dentro de um total de 90 mil representa 16,67%. Para o max, representa 33,33%. E para o super, representa 50%, tá?
Vamos lá. O que ele está pedindo? O custo final unitário e o custo final de cada produto. Como a gente calcula cada produto? Aqui estão cada produto, tá vendo? Esse é o produto Max, esse é o Mix, esse é o Max, esse é o Super. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, tá? Então, aqui são os custos indiretos e a gente quer saber quanto de 100 mil, por exemplo, de custo indireto, eu vou colocar para Mix. Quanto da conta de 100 mil que eu tenho, eu vou colocar para Max. E quanto de 100 mil de custo indireto que eu tenho, eu vou colocar para Super. A gente vai fazer isso usando os percentuais que a gente achou nas regras de 3, tá? Então, como é que eu achei esses números? 100 mil vezes 16,67% na calculadora, lembra? Então, você vai fazer assim, 100 mil, é que eu faço no meu celular e eu não consigo filmar eu fazendo, vezes. E tem um pessoal que tem muita dúvida de cálculo na calculadora de percentual, né? Mas tudo bem, vamos lá. 16, aí você vai fazer vezes 16,67 e vai apertar o porcento. É esse sinal aqui, tá? Peraí, deixa eu só ligar aqui. Beleza. Esse sinal. E aí já vai aparecer um resultado para você. Esse resultado que vai aparecer, você vai colocar aqui, no aluguel de fábrica. Então, você vai fazer para cada linha, então, mão de obra, um total de 500 mil. Então, 500 mil vezes 16,67 vai dar esse valor. Próxima linha, aqui 150 mil vezes 16,67 vai dar esse valor. E aí, você vai seguir isso para toda essa coluna, até aqui, com esse valor indireto. Isso a gente está vendo o custo indireto de Mix. Aí depois a gente vai ver o custo indireto de Max. Só que o percentual de Max é diferente. Então, a gente vai pegar 100 mil vezes 33,33%. E aí vai dar o valor do custo indireto para Max. 500 mil vezes 33,33%. Pá. Entendeu? Então, e depois a gente vem para Super. Vou fazer a mesma coisa, 100 mil vezes 50%, tchum-tchum. 500 mil vezes 50%, pá. Tá bom? Uma coisa muito interessante que vocês vão notar é que se vocês olharem o resultado do professor e olharem esse, vocês vão ver uma diferença grande, principalmente nessa coluna. Por quê? Porque o professor fez pelo Excel. Novamente, o professor fez pelo Excel. O Excel considera todas as casas decimais. E nesse caso aqui, deu aproximadamente 8 casas, 7 casas decimais. Esse arredondamento que a gente fez aqui, ó, esses dois arredondamentos que a gente fez aqui, influenciaram aqui, nessas duas colunas, porque a gente está usando o percentual arredondado, tá bom? Se vocês baterem linha por linha, vocês vão ver que aqui na dezena e aqui nas decimais, tudo foi alterado, porque a gente arredondou aqui, tá bom? Mas fiquem tranquilos que tá correto, tá? E na prova, eu acho importante, antes de começar a prova, a gente alinhar com o professor se a gente vai considerar 2 casas decimais ou se a gente vai considerar todas as casas que a calculadora liberar pra gente, tá bom? Bom, dito isso, vocês vão ver até que o valor final aqui vai estar diferente. Esse total aqui que veio no enunciado, ele está considerando só o total das linhas informadas. Então, esse total para a gente não serve. O total que a gente quer para poder calcular por unidade quanto a gente gasta é o total que o enunciado nos deu mais o total que a gente calculou. Então, a gente vai somar tudo isso aqui, que vai dar isso aqui, tá bom? Para as 3 colunas. Lembrando que esse total não é somado agora. A gente soma linha por linha, pula esse, que é o total, e faz, ó, até anotei aqui, nosso total. Tá vendo? Por quê? Porque, novamente, esse total tá considerando só a soma do que o enunciado nos deu. E a gente precisa da soma de tudo que a gente calculou também, tá bom?
Então, a gente calcula daqui, tal, até aqui e coloca o total aqui, tá bom? Então, a gente achou esse total para cada uma de custo, a gente achou esse total de custo indireto para cada um dos produtos. O que o professor pede? O custo final unitário. Como a gente faz isso, tá, gente? A gente sabe que de custo total do mix, a gente tem 825.863,50 centavos. E que a gente produziu 15.000 unidades de mix. Para a gente saber quanto a gente gastou por mix, a gente vai pegar todo o custo de mix e dividir pela quantidade produzida. Ou seja, a gente vai fazer 825.863,50 e dividir por 15.000, tá? E aí a gente vai achar esse valor aqui, 55,6 por cada unidade. Vocês vão perceber, se baterem com a revisão do professor, que esse aqui e esse aqui esse aqui tá igual e esse aqui tá muito próximo. O que foi mais afetado foi esse aqui. Por quê? Justamente porque a gente, ó, deixa eu focar aqui. Vocês estão vendo que aqui, peraí, rapidinho. 33 ponto. Vocês estão vendo que aqui a gente só considerou 33,33? Olha o tanto de casa decimal que a gente desconsidera. Tá vendo? Isso no montante de milhão e milhar dá muita diferença, tá bom? Então, não se assustem, tá correto. Isso aqui é a diferença realmente do nosso arredondamento de casas decimais, tá? E aqui tem o super, né? Então, a gente vai pegar o total de custo do super, que é 2.927.500, e dividir por 45.000 unidades, que vai dar R$ 65,06 por unidade. Essa aqui é a resolução do 2. Agora, eu quero fazer um comentário que eu aprendi com um professor meu no colégio. Peraí, deixa só eu arrumar aqui. Bom, tem uma coisa chamada feeling de exercício. O que é o feeling de exercício? Às vezes, a gente está tão desesperado em achar um resultado que a gente não consegue observar e ver pelo todo, né? É uma coisa muito simples. A gente vai por proximidade e por lógica, né? Por exemplo, vocês estão vendo a quantidade produzida de cada um? 15.000, 30.000... 45.000, certo? Quando a gente vai, por exemplo, achar a representatividade desses caras aqui, a gente quer saber, se a gente parar para observar, 45.000 é exatamente a metade de 90.000. Então, a gente já sabe que aqui dá 50%. Só de olhar, só de bater o olho, sem fazer nenhuma conta. Por quê? 45 mais 45 dá 90. Então, aqui a gente já sabe que dá 50%. Aqui, nesses dois, a dica é... a gente vai ter que achar... Quanto é 30% de... Quanto é 30.000 de 90? Então, a gente sabe que o valor aproximado vai ser 30, 33, alguma coisa. Então, aqui, a gente já tem uma dica de quanto vai ser. E aí, aqui, a gente faz o cálculo, né? Que mais que eu tinha visto aqui? Ah, tá. As somas, ó. Lembra que eu conversei com vocês sobre prova real? Então, façam a prova real para tirar a dúvida. Nesse caso aqui, tomem cuidado, porque ele tá com aquelas 300 casas decimais, então, provavelmente, principalmente aqui, assim, não vai bater. Mas, no geral, quando a gente alinha antes e ele faz o exercício já com as casas decimais certinhas aqui no total e tal, vocês vão ver que bate certinho. Por exemplo, se você somar esse, mais esse, mais esse, tem que dar esse, tá? Aqui eu acho que já tá dando até. Esse, mais esse tem que dar esse.
É um jeito muito simples de conferir se o seu cálculo tá certo, tá bom? Não se assustem com esse de novo. O problema realmente foi casa decimal lá do Excel, que ele tá considerando todas as casas e aqui a gente arredonda para 2 casas só, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.